Olá, alunos, tudo bem com vocês? O assunto da aula de hoje, palavras com izar com Z e izar com S. Páginas 45 a 47 do módulo 4. Antes de irmos para a nossa aula de hoje, vamos pensar um pouco. Para cuidar de si mesmo, use a cabeça. Para cuidar dos outros, use seu coração. E para a gente cuidar do planeta? Nós precisamos lembrar da regrinha dos 3 R's. Lembram delas? Reduzir, reutilizar e reciclar. Muito importante, além de cuidarmos de nós mesmos, estaremos cuidando do nosso próximo e, muito importante, cuidando do nosso planeta. Não é verdade? Bom, essa frase que nós lemos hoje é de Eleanor Roosevelt. Vamos então para a aula de hoje. Nas aulas passadas, nós trabalhamos as letras que têm o som de Z, o S e o X. Bom, na aula de hoje também tem relação com esse assunto, pois algumas palavras terminadas em izar, elas podem terminar tanto com S quanto com Z, e elas têm o mesmo som. Essa terminação tem o mesmo som, o som de Z. Bom, as terminações izar, ela é empregada em verbos que derivam de palavras que apresentam S na última sílaba. Já as palavras que utilizamos izar com Z é empregada em verbos que derivam de palavras que apresentam letras diferentes de S, ou seja, que não tenha S na última sílaba. Então, quando houver S na última sílaba, essa palavra vai ser escrita com izar com S. E quando ela não tiver, izar com Z. Vamos ver que palavrinhas são essas? Bom, logo de cara nós temos aqui dois exemplos, certo? A palavra revisão e a palavra útil. A palavra revisão tem na sua última sílaba, no zão, né, a letra S. Portanto, se eu transformá-la em um verbo, o verbo revisar, ela vai ser escrita com S, assim como a palavra, o substantivo revisão. Já a palavra útil não tem a presença da letra S. Então, para eu formar um verbo com esta palavra, eu tenho que usar izar com Z, utilizar. Deu para pegar? Então, vamos lá. Preencha o quadro a seguir com as palavras acima. Então, no primeiro quadrinho aqui, vocês vão escrever as palavras primitivas, que eu já falei aqui para vocês. Então, o que vocês vão escrever aqui, ó? Nessa primeira, você vai escrever revisão e na segunda vai escrever útil. E que palavras são derivadas dessas palavras? Então, da palavra revisão, a palavra derivada revisar, e de útil, utilizar, certo? Letra B. Assinale a classificação das palavras revisar e utilizar. Como nós vimos no início da aula, essas palavras são verbos, ou seja, elas são formadas a partir de substantivos, mas com essa terminação izar, ela se torna um verbo. Pronuncie as palavras revisar e utilizar e indica a semelhança entre elas. Bom, o som do Z, né? Tanto revisar, que é escrita com S, tanto utilizar, que é escrita com Z, ambas têm o mesmo som, o som de Z. Letra D. Na escrita, qual é a diferença entre as terminações das palavras revisar e utilizar? Na escrita, uma é escrita com S e a outra é escrita com Z. Então, a terminação izar, ela é empregada em verbos que derivam de palavras que apresentam S na última sílaba. Então, por exemplo, pesquisa, pesquisar. Então, olha só, nós temos o S aqui, então, izar com S. A terminação izar, ela é empregada em verbos que derivam de palavras que apresentam letras diferentes de S na última sílaba, ou seja, quando não há a presença de S na última sílaba. Por exemplo, a palavra suave
Olha só, na última sílaba não há presença de S. Então, tornando ela um verbo, é o verbo suavizar com Z. Foi claro aqui, gente? Acho que não há mais dúvidas, não é verdade? Então, agora, vocês vão fazer na atividade 1 para ver se vocês entenderam. Então, tem aqui um exemplo. Então, leia as palavras a seguir e escreva o verbo derivado de cada uma delas. Então, aqui eu tenho um exemplo. Total, totalizar. Por que é com izar com Z? Porque eu não tenho na última sílaba aqui a presença de S. Então, é isso que eu tenho que notar. Quando houver a presença de S, o izar vai ser com S. Então, olha só, tem aqui a palavra liso. Então, vamos destacando a última sílaba. Canal, tranquilo, final, fértil e improviso. Então, aqui, olha só 2 palavras terminaram com sílaba que tem S, liso e improviso. Então, o que a gente já pode concluir? Que somente essas 2 palavras vão terminar com izar, com S. As outras, canal, tranquilo, final e fértil, vão terminar com izar, com Z, porque elas não têm S. Simples assim, gente. Na atividade 3, localize no diagrama os verbos derivados das palavras abaixo. Então, eu tenho aqui atual, visual, concreto e análise. Então, vocês vão encontrar aqui no diagrama o quê? Atualizar, visualizar, concretizar e analisar. São essas as palavras que vocês vão encontrar aqui no diagrama. Bom, na atividade 3, vocês vão ligar as palavras a seguir às terminações que devem ser empregadas para formar verbos derivados. Então, eu tenho aqui a palavra economia, indústria, aviso, cicatriz, fiscal, alfabeto e piso. Então, o que a gente vai notar? Sempre a última sílaba. Se na última sílaba houver a presença de S, como na palavra aviso, eu vou ligar no izar com S. Se ela não tiver, como na palavra economia, né? Então, eu vou ligar no izar com Z. Simples assim, gente. Agora, escreva os verbos derivados das palavras acima. Então, economia, economizar, indústria, industrializar, aviso, avisar, cicatriz, cicatrizar, fiscal, fiscalizar, alfabeto, alfabetizar e piso, pisar. Lembrando sempre, então, que vocês vão ligá-las, essas palavras na atividade 3 aqui, e de acordo com a terminação que você ligou, é essa terminação que terá a palavra derivada. Letra B. Crie frases para as palavras que você descobriu na atividade anterior. Então, na letra A da atividade A, economia, economizar. Então, eu vou escrever uma frase na letra A aqui com a palavra economizar, na letra B com industrializar, na letra C com avisar e assim sucessivamente. Tá certo? Gente, e eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido a atividade de hoje. Envie as atividades depois que vocês terminarem lá no ClassApp. E encontro vocês na próxima aula. Um beijo, tchau, tchau!